Olá, você, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, já está no ar. Bom ter a sua companhia aqui todos os dias no nosso programa e vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques desta quarta-feira. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, anuncia nova previsão de crescimento para o Brasil neste ano de 2022. A expectativa, que era de um crescimento de 0,3%, passa para 0,8%. Mas as análises indicam que os impactos da guerra terão duras consequências na economia do nosso país. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anuncia reajuste no preço da conta de luz em 4 estados no nordeste do país. 56 dias de guerra das tropas russas contra a Ucrânia. E nesta quarta-feira, pelo segundo dia seguido, o Ministério da Defesa da Rússia anuncia que realizou mais de 1.000 ataques, principalmente ao leste da Ucrânia, onde fica a região separatista do Donbass. O desafio das autoridades ucranianas é abrir corredores humanitários para garantir a retirada de civis, principalmente da cidade sitiada de Mariupol, no sudeste do país. E também no Jornal de hoje a gente mostra os gols dos jogos que abriram a terceira fase da Copa do Brasil. O Flu saiu com vitória do Maracanã. O Cruzeiro foi derrotado em Belém do Pará. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. Mesmo em meio a um cenário econômico instável por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, melhorou as expectativas de crescimento para o Brasil este ano. As consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia afetam de maneira drástica o cenário da economia mundial. O FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou informações que preocupam as autoridades em nível mundial. Os Estados Unidos culpam a Rússia pelo aumento dos preços globais. Disseram que as ações da Rússia ameaçam a segurança alimentar pelo mundo, isso por causa da interrupção das cadeias de fornecimento causada pela guerra, o que na prática aumenta o preço dos alimentos. Apesar do cenário econômico dar indícios fortes de instabilidade, o Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão de crescimento do Brasil para este ano. Segundo o FMI, a economia deve crescer 0,8%. Antes, a expectativa era de apenas 0,3%. De acordo com economistas, no Brasil, o reflexo negativo da guerra na Ucrânia é sentido principalmente na inflação, que não para de subir, mas na contramão desse cenário há um crescimento significativo. Isso por causa do aumento dos preços das commodities que o Brasil importa. Especialistas explicam ainda que o mundo vai crescer menos, mas esse crescimento ainda vai ser maior do que o Brasil deve crescer este ano. E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, já aprovou o reajuste no preço da energia para 4 estados brasileiros. Depois do retorno, a bandeira tarifária verde, que parecia ser um alívio importante no bolso do consumidor, vem esse presentinho aí com reajuste daqueles, nem um pouco agradável. A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes para a gente sobre esse assunto. Cláudia, muito boa tarde para você. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. A ANEEL aprovou ontem reajuste na conta de luz dos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse anúncio veio logo depois do governo federal antecipar o fim da cobrança extra na conta de luz, ou seja, a mudança na bandeira tarifária de escassez hídrica, que passou de vermelha para verde, o que reduziria as contas em cerca de 20%. Nesses aumentos autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o estado do Ceará, atendido pela Enel Distribuidora, pagará o preço mais alto com reajuste nas contas de 24,85%. Em seguida, aparece a Coelba do estado da Bahia, onde as contas vão subir 21,13%. Para os consumidores atendidos em alta tensão, como no caso das indústrias, o reajuste médio será de 20,54%. Já para quem depende de baixa tensão, ou seja, o grupo que envolve a maioria das residências, aumento de 21,35%. No Rio Grande do Norte, as novas tarifas chegarão com reajuste de 19,87% para o consumidor residencial. O estado é atendido pela Neoenergia Coserne, que distribui
distribuir energia para 1,5 milhão de unidades consumidoras. Já em Sergipe, o aumento anual da Energisa Sergipe, distribuidora que atende perto de 830 mil unidades consumidoras, chega a 16,46% para o consumidor residencial. Esses novos aumentos começam a valer a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de abril. Só lembrando que, quando anunciou a mudança para a bandeira verde, no último dia 6 de abril, o Ministério de Minas e Energia justificou que os reservatórios estão mais cheios que no ano passado, quando enfrentamos a pior crise hídrica das últimas décadas. Na época, as companhias de energia elétrica tiveram que adotar a bandeira vermelha ou a taxa extra, que foi um adicional de R$ 14,20 nas contas. Já esse reajuste tarifário anunciado ontem nos 4 estados do Nordeste, por enquanto, tem o valor calculado em fórmula prevista no contrato de concessão. E esses aumentos acontecem em datas determinadas por esse contrato. Odilon. Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. É difícil, né, para o consumidor brasileiro. A gente fica aqui na torcida para que esse reajuste no preço das tarifas não chegue aos outros estados do nosso país. E começou hoje a liberação de até R$ 1.000 do FGTS. Só nesta primeira fase, 2 bilhões e 700 milhões de reais vão estar disponíveis aos trabalhadores. E na véspera do feriado, a Caixa Econômica começa a liberar os valores do FGTS. Trabalhadores nascidos em janeiro já podem retirar até R$ 1.000 das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O dinheiro vai entrar direto na conta Poupança Social Digital pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não quiser mexer no valor pode ficar tranquilo que ele volta automaticamente para a conta de origem a partir do dia 16 de dezembro. A injeção financeira que vai aquecer a economia faz parte de um pacote de decisões anunciado pelo governo federal. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que 3,9 milhões de pessoas façam saque nesta etapa inicial. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados pelo saque extraordinário do FGTS. A retirada e a movimentação do valor seguem o calendário estabelecido pela Caixa. No total, 30 bilhões de reais vão estar disponíveis ao trabalhador brasileiro. E tem novo aplicativo já em funcionamento que pode ser um facilitador aí no acesso de cidadãos brasileiros aos programas do governo federal. Com o aplicativo, os beneficiários podem localizar os pontos de atendimento mais próximos, consultar extratos e o número de identificação social, NIS, receber notificações, além de esclarecer dúvidas com uma assistente virtual. Quem não for inscrito no CadÚnico deve fazer um pré-cadastro e depois tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar as informações. Os já cadastrados podem usar o aplicativo para atualizar o endereço e os dados da família, sem a necessidade de ir até o posto. A ferramenta facilita o acesso a mais de 28 programas do governo federal, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem e Casa Verde Amarela. Mais de 80 milhões de brasileiros estão inscritos no CadÚnico. A Fernanda, que recebe o desconto da tarifa social na conta de energia elétrica, aproveitou para se cadastrar por meio do aplicativo. Às vezes a gente não tem tempo, né, de ir, e ali se pudesse fazer tudo por ali, seria melhor. Claro que os documentos tu tem que comprovar, né, a identidade, mas facilita bastante. O aplicativo do Cadastro Único está disponível para celulares nos sistemas Android e iOS. De acordo com o balanço do Ministério da Cidadania, até agora já foram mais de 190 mil downloads. Com a modernização da ferramenta, serão feitos novos cruzamentos de dados a partir de mais de 36 bilhões de registros de remuneração de trabalho e de benefícios. A tecnologia ela tem que ser aliada do governo. É isso que a gente procura fazer com esse novo aplicativo. A intenção nossa, como eu falei, é ser mais eficaz na política pública. Nosso assunto agora é meio ambiente e sustentabilidade. Isso porque 2 geoparques do Brasil entraram para a lista global da Unesco. Na última semana, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, incluiu 2 parques brasileiros na lista de geoparques reconhecidos pela agência. São os parques Caminhos dos Canyons, situado no Rio Grande do Sul, e Seridó, no Rio Grande do Norte. Há algum tempo, a Unesco também reconheceu o Parque de Araripe, na Bacia do Araripe. A região se estende pelo sul do Ceará, noroeste de Pernambuco e leste do Piauí.
Ou seja, atualmente o Brasil já conta com 3 geoparques na lista da instituição. O Geoparque Seridó tem área de 2,8 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de 120 mil habitantes, incluindo comunidades quilombolas. Os moradores mantêm viva a memória de seus ancestrais africanos escravizados com a cultura e práticas tradicionais. Segundo a Unesco, o sítio tem 600 milhões de anos de história da Terra e oferece um dos maiores locais de mineralização do mineral xelita na América do Sul. A biodiversidade do local é marcada pela caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. O Geoparque Caminhos dos Canyons, no sul, abrange área de 2,8 mil quilômetros quadrados e abriga mais de 74 mil habitantes. A região é conhecida por apresentar os cânions mais impressionantes da América do Sul e é definida pela Mata Atlântica. Patrimônio, né, da natureza aqui do nosso país. Nosso assunto agora é uma nova aventura em terras europeias. É a peregrinação Basílicas Europeias, Itália e França, julho de 2022. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Melo Landri e o diácono Luizinho da Missão, Paz de Domini, conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes dois países. Conheceremos Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terras de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Visitaremos o pátio onde está Santo Antônio e seguiremos até Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois, vamos a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. E na aventura brasileira pelo universo, um outro satélite totalmente produzido no Brasil deve ir ao espaço no fim deste ano. O primeiro foi o Amazônia 1, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Juntos, os dois satélites prometem novos avanços no sistema de comunicação do país. Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o VCUB-1 é um nanosatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, o VCUB-1 tem uma câmera de alta resolução para sua categoria. Um satélite que a 500 quilômetros ele consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera estivesse em Campinas, bater uma foto do Rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador o nível de tecnologia feito no Brasil, né? A engenharia nossa, com tecnologia nossa. Tecnologias de satélite, de nanosatélite, que também foi desenvolvida por unidade Embrapi, entre diversos outros projetos em todos os setores. O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O VCUB-1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça a comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite. Olhando para o céu, a gente não consegue ver, mas lá em cima, mais de 2.000 satélites estão em atividade. Muitas das tecnologias que usamos no dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de altitude. A vida útil do nanosatélite é menor do que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens, como uma evolução tecnológica maior. Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica
preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição, mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações e evoluir a tecnologia mais frequentemente. Muito legal, né? Tecnologia brasileira no espaço aí para auxiliar, né, em todo o sistema de comunicação do nosso país. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, os 56 dias de guerra na Ucrânia, com a ofensiva mais forte dos russos na região leste do país e também na devastada cidade de Mariupol. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho em nossa TV Evangelizar por todo o país. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nosso assunto é a guerra na Ucrânia. Pelo segundo dia seguido, nesta guerra ainda injustificável para boa parte do planeta, da Rússia contra a Ucrânia, foram registrados mais de 1.000 ataques das tropas de Vladimir Putin contra o território ucraniano. E para falar sobre o assunto hoje, nosso correspondente Jucinei Cardoso já está aqui dividindo tela comigo. Tem mais detalhes desse dia que foi difícil por lá. Muito boa noite para você, Jucinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jucinei, as forças russas continuam concentradas no leste do país, né? Exatamente, Odilon, e isso tem um motivo, né? Essa região é a região oriental da Ucrânia, onde estão aqueles territórios separatistas. Donbass é a região principal e os territórios separatistas se chamam Donetsk e Lugansk. Essas duas regiões, a gente sabe historicamente, vêm sendo disputadas aí entre Rússia e Ucrânia, e o histórico delas remonta a 2014, como a gente já trouxe essa informação aqui, né? Foi a época que rebeldes que foram apoiados pelo governo russo invadiram essas duas localidades e estabeleceram ali aquilo que a gente pode chamar de repúblicas independentes. Só que essas repúblicas nunca foram reconhecidas por nenhum outro país, a não ser a própria Rússia e um dos seus aliados, que é a Síria, né? E é claro que essa região é importante para a Rússia, porque é uma região de um polo industrial muito estratégico. E, além disso, tem uma questão cultural que faz com que parte da população apoie o governo russo em vez do governo ucraniano. Então, essa deve ser uma região que nos próximos dias aí deve concentrar muito dos conflitos entre os dois exércitos, provavelmente. Pois é, tivemos hoje registrado o segundo dia seguido com mais de 1.000 ataques das forças russas, né? Mas não é só no leste do país. Como é que está a situação em Mariupol, a cidade sitiada, né, já mais a sudeste da Ucrânia? O prefeito chegou a anunciar hoje a abertura de corredores humanitários. E o próprio Ministério da Rússia, né, falou que no caso de a rendição de militares e também de a população civil que está numa área industrial, ele prometeu chegou a anunciar até um cessar-fogo, Jucinei. Exatamente, essa era a intenção, inclusive no sentido de poder tirar famílias, especialmente civis que continuam presos, detidos nessa região, onde os corredores humanitários têm funcionado de maneira muito precária, Odilon. Inclusive o esforço de hoje reuniria aí cerca de 90 ônibus para transportar cerca de 6.000 pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos, que são aquelas que estão mais sofrendo com esses bombardeios que não param em Mariupol, a cidade absolutamente destruída, com centenas de mortos entre civis e militares que não podem ser removidos. E, além disso, tem uma população bastante significativa que não está conseguindo receber, por exemplo, ajuda humanitária, principalmente alimentos e medicamentos. Tanto é que um grupo de famílias de Mariupol chegou a escrever uma carta para o Papa Francisco essa semana, uma carta que foi entregue, inclusive, pelo cardeal do Papa Francisco, que está na região da Ucrânia desde que os conflitos começaram praticamente, o cardeal Michael Cherny, ele que vem acompanhando de
de perto e levando aí o apoio do Papa. E nesse documento aí as famílias dizem que viver em Mariupol se transformou numa experiência parecida com viver numa armadilha mortal. E dizem que o líder católico aí é o último baluarte da esperança e que a palavra dele pode sim ser decisiva para o fim desses conflitos. Ou seja, Mariupol vivendo uma situação dramática desde os primeiros dias do conflito. Pois é, a gente acompanhando de longe, né? A gente vê essa situação de tristeza, a cidade determinantemente arrasada, né? Tantas pessoas mortas aí. A semana passada as autoridades anunciavam mais de 20 mortos, mas não é só Mariupol agora, né? As autoridades ucranianas informam que agora as forças russas também avançam contra Zaporízhia. Já houve uma invasão em Zaporízhia no início desses confrontos, no começo da guerra, mas Zaporízhia tem sido um dos pontos, né? Um dos destinos aí dos corredores humanitários abertos, Jucinei. Estão acontecendo ataques e a Rússia avança para aquela região também. É isso que o Conselho Regional de Zaporízhia vem alertando, né? Que depois de se deslocarem de Kiev, as tropas russas estão se preparando para um enfrentamento muito mais intenso nessa região de Zaporízhia, que é também uma região portuária e por si só uma região estratégica do ponto de vista das movimentações das tropas, por possuir um porto que é muito importante para a entrada e saída não só de armamento, mas também de novas tropas, né? E especialistas internacionais avaliando aí esse cenário, acreditam que se isso realmente acontecer, esse confronto na região de Zaporízhia tende a ser um dos mais sanguinolentos, porque as armas que foram prometidas pelos parceiros ucranianos ainda não teriam chego a essa região. O exército russo tem um poder de fogo muito maior e por isso a situação ali pode se transformar realmente numa situação muito, muito dramática. Jucinei, a gente acompanhou nas últimas semanas, né, e na esperança, comentávamos aqui muitas vezes, as expectativas aí por um cessar-fogo, tentativas de reuniões que aconteceram inclusive na Turquia. Isso infelizmente não se confirmou. Foram vários ataques terríveis nos últimos dias. A gente acompanhou o que aconteceu em Kramatorsk, na estação de trem lá no leste do país. Essa semana no começo, em segunda-feira, começo da semana, em Lviv, né, com mortes aí em ataques a alvos civis em Lviv, que fica mais a oeste da Ucrânia, e a população apavorada. Já são quantos refugiados hoje que querem escapar da Ucrânia? Olha, segundo informações oficiais da Agência para Refugiados da Organização das Nações Unidas, esse número, Odilon, já passou de 5 milhões de pessoas. Eu recordo ainda das primeiras conversas que a gente teve aqui ao vivo. A gente estava ali numa semana, mais ou menos, de conflitos já declarados e a gente estava se aproximando de 1 milhão de pessoas e esse número já parecia muito absurdo para a gente. Na época, a Organização das Nações Unidas, através da sua Agência de Refugiados, já tinha alertado para o fato de que esse número poderia chegar a 4 milhões. E hoje a confirmação de 5 milhões de pessoas que de um dia para o outro deixaram as suas casas e agora estão buscando reconstruir as suas histórias em outros países. Um número alarmante. É o maior movimento de imigração desde a Segunda Guerra Mundial, o maior do século XXI. É certamente um impacto muito forte também em toda a Europa, né? Em todos os países, não apenas esses que ficam na fronteira com a Ucrânia, mas tristes também são as notícias a respeito das mortes de crianças, né, Jucinei? Também está subindo esse número. As últimas informações, Odilon, dão conta de que pelo menos 200 crianças já morreram nesses combates que começaram no dia 24 de fevereiro. A gente tem aí 56 dias de guerras com números cada vez mais expressivos e o discurso do exército russo, né, de bombardeio a estruturas militares, cada dia cai por terra quando a gente vê o número de civis, né, que acabaram perdendo a vida durante esses conflitos. Não é diferente para as crianças, a gente está falando daquelas que perderam a vida. Infelizmente, são vidas que não podem ser recuperadas. Mas existe também uma preocupação com as crianças que estão migrando com e sem as suas famílias para outras localidades, né? Crianças que vão ter que recomeçar as suas vidas, perdendo inclusive sua identidade cultural, seus laços, as relações familiares, as relações de comunidade, enfim. Uma situação dramática para a qual todos os governos vão precisar estar atentos, porque mais do que ajuda humanitária, vai ser necessário um suporte psicológico muito importante para essas crianças. É um cenário muito triste que a gente vem acompanhando, né? E na torcida para que o cessar-fogo, que o fim dessa guerra chegue o quanto antes. Jucinei, muito obrigado pelas suas informações. Ótima noite para você aí na Europa, em Roma, tá certo?
Obrigado, boa tarde para vocês aí no Brasil. Só para destacar também, né, o presidente do Conselho Europeu hoje desembarcou em Kiev, levando aí o apoio de todo o bloco europeu para o presidente Volodymyr Zelensky, para toda a Ucrânia, né, invadida e atacada pelos russos. E há informações também da agência Reuters de que o governo dos Estados Unidos está para liberar mais uma ajuda de aproximadamente 800 milhões de dólares, né, para ajudar a Ucrânia em fazer e ampliar suas defesas para esses ataques da Rússia que não cessam. E continuam as investigações sobre a queda do Boeing 737-800 na China, que ocorreu em março. Confira. E continua o mistério sobre o que causou a queda do Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, que despencou do céu na vertical na região sul da China em março. As investigações apontam que os pilotos deixaram de responder aos controladores de voo logo depois da primeira queda de altitude. O documento também afirma que não houve problemas com o modelo do avião. A conclusão parcial dá poucas pistas sobre a queda da aeronave, e este já é considerado um dos maiores mistérios atuais da aviação. Segundo o relatório, as caixas pretas estão muito danificadas, mas o radar de controle de área de Guangzhou mostrou aviso de desvio de altitude de comando. A aeronave deixou a altitude de cruzeiro e o controlador chamou a tripulação imediatamente, mas não recebeu resposta. O relatório mostrou também que parte de uma das asas foi encontrada a 12 quilômetros de distância da queda, provavelmente por ter sido arrancada por causa da força do mergulho da aeronave. O avião, com 132 pessoas a bordo, caiu no dia 21 de março, na região de Guangxi, no sul da China. A aeronave fazia um voo de Kunming para Guangzhou. Todos os passageiros e tripulantes morreram. A agência chinesa responsável pelas investigações do acidente aéreo não tornou públicas as informações que foram extraídas dos gravadores de dados do voo e de voz dos pilotos nas caixas pretas. O conteúdo foi enviado a Washington, nos Estados Unidos, para análise. Chegou agora a hora dos gols da terça-noite pela Copa do Brasil. Confira. Começou a terceira fase da Copa do Brasil de 2022. O América Mineiro jogou contra o CSA, em Alagoas, e os gols só apareceram no segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio curto, a bola foi alçada na área e Éder abriu o placar. Aos 33 minutos, Pedrinho puxou o contra-ataque para o Coelho e Mateuzinho ampliou. E no final da partida, depois da cobrança de falta, Pedrinho chutou para o gol. A bola desviou na defesa e matou o goleiro do CSA. Placar final no estádio Rei Pelé, CSA 0, América 3. No estádio Evandro de Almeida, no Pará, o Remo recebeu o Cruzeiro e venceu por 2-1. Após uma boa jogada do ataque da Raposa pela esquerda, Rodolfo fez o primeiro gol do jogo. O empate do Remo veio de bola parada. Marlon cobrou a falta, que não desviou em ninguém e foi direto para o gol. O gol da vitória da equipe do Pará veio em outra jogada de bola parada. Depois de cobrança de falta, Daniel Felipe fez o gol que garantiu a vitória do Remo. No Maracanã, o Fluminense enfrentou o Vila Nova. Depois da cobrança de escanteio, Rafael Donato fez Vila Nova 1-0. O segundo gol do Vila veio depois de uma bela jogada pela direita e Pablo Diego não desperdiçou. Vila 2, Fluminense 0. A reação do Flu veio logo na sequência, com Ganso cobrando pênalti. O empate do tricolor carioca veio com Cano e no final da partida, Fred recebeu a bola e fez o gol que deu a vitória ao tricolor das Laranjeiras. E na Arena Fonte Nova, o Bahia empatou sem gols contra o Azures de Pato Branco. E essa noite tem mais 9 jogos pela Copa do Brasil, emoções para torcedores aí de norte a sul. A terceira fase da Copa do Brasil continua hoje. Às 7 da noite, o Goiás recebe o Bragantino no estádio da Serrinha. O Atlético Mineiro joga contra o Brasiliense no Mineirão. Fortaleza e Vitória fazem o primeiro jogo do confronto nordestino na Arena Castelão. E o Tocantinópolis recebe o Atlético Paranaense. Às 7h30, o Juventude joga contra o São Paulo no Alfredo Giacone. No mesmo horário, o Coxa recebe o Santos no Couto Pereira. Às 9h30 da noite, a Portuguesa do Rio recebe o Corinthians no Estádio do Café e o Botafogo joga contra o Ceilândia no Estádio Nacional de Brasília. Grandes jogos pelo país. Gente, hoje é véspera de feriadão. Para muitas pessoas, né? Vão ser 4 dias importantes aí de descanso. É época boa, talvez, para viajar. E é por isso que a nossa querida repórter, a Fabiana Fantucci, está trazendo dicas muito especiais a você. Veja só.
Olá, Odilon, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Temos dicas especiais para quem ainda não decidiu o que vai fazer nesse feriado. Olha só, uma pesquisa realizada por uma das maiores plataformas de reservas de hotéis do mundo mostrou quais são os lugares mais acolhedores para os turistas. Essa pesquisa foi baseada na opinião de mais de 200 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, vários destinos se destacaram nesse quesito. Na região norte, por exemplo, o destaque é Alter do Chão, distrito que pertence ao município de Santarém, no Mato Grosso, conhecido como Caribe Amazônico, porque tem belíssimas praias e uma vegetação exuberante. No nordeste, o destaque vai para o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia, lugar ideal para os apaixonados por cachoeiras e belezas naturais. Na região centro-oeste, o lugar considerado mais acolhedor foi a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, destino certo para quem gosta de aventura. No sudeste, temos a cidade de Cunha, em São Paulo, que é a maior produtora de pinhão do estado. Agora, aqui na região sul, temos 2 destaques no estado do Paraná. Um deles é a Ilha do Mel, um dos locais mais encantadores do litoral do Paraná, visitado por turistas do mundo todo. E o segundo é Curitiba, é claro, a capital paranaense, conhecida pela infraestrutura e também pela imensa área verde. São mais de 30 parques na cidade. O destaque é o Parque Barigui, um dos maiores e mais visitados, ideal para quem quer passear e desfrutar da natureza. Volto com você, Odilon. Valeu, Fabiana. Opções para todo mundo. Você viu aí as dicas importantes que a Fabiana acaba de nos trazer. Então, se você vai estar de folga aí neste feriadão, você vai estar descansando, pode ser que a viagem seja uma boa e você tem várias opções de passeio deixadas aí na reportagem pela nossa Fabiana. Então, um ótimo feriado para você. Com essas informações, a gente se despede. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Aproveite seu feriado. Um excelente fim de tarde e até mais.